Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Faz algum tempo que não conversamos. Semana passada tivemos a suspensão das aulas, que a faculdade acabou atendendo ao feriado, né? Então, eu desejo um ótimo dia a vocês. E com a antecipação dos feriados, a gente acabou ficando um pouco mais distante nesses dias, né? Então, bom dia. Vamos ver quem está aí na live já. Temos Ariadne, bom dia para ela. Edilson, Solen, Bárbara, Bruna, Letícia. Tem uma pessoa que está impossível de ver a identificação dela, que está com várias letrinhas aí no chat. Está DOOE95DAU, não sei qual que é a pessoa, então bom dia para ela também. Edilson, Érica, Henrique, João Gabriel, Márcio, Rafaela, Raniele, Daniela. Acho que coloquei todos. Se eu não citei alguém aqui, perdoe. Foi os que eu consegui ler, né? Bem, hoje citei até a pessoa cujo nome não está identificado aqui, que realmente está em código, então não tenho nem condição de ler o nome. Bom, eu espero que vocês estejam bem, né? Vocês terão as avaliações. As avaliações de vocês começarão na semana que vem ou na outra semana? Apenas para que eu possa me programar com relação às atividades de vocês. Alguém pode me informar? Parece ser uma pessoa pulando do penhasco. Mas quando aproximamos o vídeo, se prestarmos atenção, a suposta pessoa cometendo o suicídio parece ser semi-transparente. Nesta semana, dia 30 e 31. Tá, que é aquela avaliação multidisciplinar que a faculdade está fazendo. Perfeito. Então é depois de amanhã, olha só que beleza. Depois de amanhã não, hoje é... Peraí. Que dia que é hoje? Hoje é dia 28, quinta-feira. Eu não entendi. A avaliação será sábado e domingo, é isso, João Gabriel? Bom dia, Daniela. Sábado e domingo. Ah, então tá bem. Bom, eu vou hoje, então, passar para vocês algumas considerações que são, obviamente, diretamente relacionadas à avaliação, né? E que dizem respeito à continuidade da nossa matéria, né? E vou também indicar para vocês que matéria vocês deverão estudar para essas avaliações, tá bom? Isso eu vou fazer na segunda parte da aula, que aí eu seguro um pouco mais o meu público aqui, né? Brincando. E eu vou também fazer um sorteio de 3 livros que eu tenho aqui. O problema só é como pegar e onde pegar, né? Que é o Confiança Contratual, que é um livro que eu já fiz há algum tempo, que diz respeito a um dos princípios gerais dos contratos, que é muito importante, mas aqui no Brasil ainda é um pouquinho esquecido. É esse livro aqui. Eu tenho vários exemplares. Desculpa. Porque a editora que o fez, que é a editora Atlas, vocês estão vendo aqui, ela fechou, né? Então, os exemplares que ela tinha em estoque, ela acabou encaminhando para os autores dela. E então, eu tô com esses livros de volta. Eu vou sortear para a turma 3 exemplares, né? E o critério de sorteio, eu vou pedir que o João Gabriel me ajude nesse sorteio, sortear para as pessoas que estão na live, tá? Então, quem estiver na live no final da aula de hoje, que é o final do segundo tempo, participará desse sorteio desses 3 livros. Aí depois, como vamos receber os livros, quem quiser eventualmente vir retirar na portaria aqui no meu prédio, não tem problema. Eu moro na Bela Vista, perto do metrô Brigadeiro. Quem não quiser fazer isso, é só aguardar, então, o retorno das aulas presenciais e depois vir conversar comigo. Não tem problema nenhum também, tá bom? Bom, é uma alegria estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, né? E nós estávamos falando na aula passada a respeito da responsabilidade civil. Gostaria de perguntar se vocês têm alguma questão, alguma dúvida que eu possa tirar para vocês aqui no início, antes de começarmos o tema. Aí pode falar no microfone, se quiser, pode escrever no chat, não tem problema nenhum. Bom, então vou começar a aula de hoje, né?
Eu havia falado para vocês na semana passada sobre responsabilidade civil e falamos bastante de responsabilidade civil já. Falei que responsabilidade civil é o dever de reparar o dano por conta do descumprimento de uma obrigação, que a doutrina a denomina de obrigação secundária, obrigação de segundo grau, nesse sentido, quando não há o cumprimento de uma obrigação fixada pela lei ou fixada por um negócio jurídico ou assumida por uma declaração unilateral, por isso se fala obrigação decorrente da vontade, cabe a responsabilidade civil. Aí conversei com vocês que na responsabilidade civil negocial, o inadimplemento de uma obrigação pode já ter a pena fixada no contrato. E essa pena se dá em virtude da chamada cláusula penal. E expliquei para vocês que esse inadimplemento ele decorre com duas possibilidades de cláusula penal. A cláusula penal moratória, que é aquela que decorre do chamado inadimplemento relativo da obrigação, ou seja, o credor ele prefere continuar com a relação contratual, com a relação negocial com o devedor, ao invés de buscar a extinção do contrato. Então, no inadimplemento relativo, o que há é o descumprimento da obrigação, da prestação, no tempo, local ou modo convencionados, né? Aquela história do tempo, local e modo de cumprimento da prestação que vocês já estudaram comigo também quando falamos de pagamento. E aí a consequência é a cláusula penal moratória, quando existe previsão disso em contrato, e normalmente existe, e o credor não quer desfazer o contrato, mas quer continuar recebendo aquilo que o devedor deve lhe pagar. E aí falamos que a cláusula penal moratória fixa uma multa, que essa multa é uma multa que normalmente, atualmente, é de 2%, mas nada impede que a multa seja maior em algumas relações jurídicas. Nas relações de consumo em geral é 2%. A multa de atraso de despesas de condomínio é 2%. Só que essa multa ela é acrescida de correção monetária, em qualquer uma dessas situações, nos termos do contrato ou da lei. Ou ainda é acrescida dos chamados juros moratórios, que variam de 0,5% a 1% por mês pelo atraso. Então, percebam vocês que a cláusula penal moratória ela tem como finalidade preservar o negócio jurídico, fazendo com que o devedor que está em mora, que não cumpriu a obrigação no tempo, local ou modo convencionados para o pagamento, que ele pague com multa e demais acréscimos, a correção monetária e os juros moratórios. Essa é a primeira hipótese. Nessa hipótese, a responsabilidade civil contratual não leva à extinção do contrato. A responsabilidade civil contratual leva à preservação do contrato. Tá? A segunda hipótese que conversamos também na aula passada é a da cláusula penal dita compensatória, que é a cláusula penal que serve como uma liquidação antecipada das perdas e danos. Então, neste caso, o credor, ao invés de querer continuar com o contrato, ele se desinteressa economicamente, ele entende que não é mais vantajoso prosseguir com o contrato. Então, o que ele faz? Ele notifica o devedor que não há mais interesse em prosseguir com o contrato, porque o devedor está com dívidas vencidas e não pagas, e ele, em razão da existência dessa cláusula penal compensatória, ele fala para o devedor que ele vai propor uma ação para cobrar o valor que a cláusula penal compensatória indica. Tá? Então, a cláusula penal compensatória, ao contrário da cláusula penal moratória, tem como finalidade a extinção do contrato, a extinção do negócio jurídico, para falarmos de maneira mais ampla. Tá? Por quê? Porque houve o descumprimento reiterado das prestações pactuadas pelo devedor. Então, nesse caso, se fala em cláusula penal compensatória.
ela é uma liquidação antecipada das perdas e danos, porque ela já prefixa o valor da indenização. Tá? E, ao prefixar o valor da indenização, também estabelece que esse valor da indenização será acompanhado da correção monetária e será acompanhado de juros. Esses juros não são moratórios, porque o contrato está se extinguindo por descumprimento das obrigações pelo devedor. Esses juros, então, serão compensatórios. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades na responsabilidade negocial. O credor prefere continuar com o contrato e apenas se utiliza da cláusula penal moratória. E a segunda possibilidade, o credor não quer mais continuar com o contrato e aí, então, ele notifica o devedor que está extinguindo o contrato por resolução, porque o devedor descumpre reiteradamente as prestações, e que, como a cláusula penal fixa já o valor da indenização, ele notifica o devedor ao pagamento do valor dessa indenização sob pena de propositura de ação indenizatória. Essas são as duas cláusulas penais que dizem respeito à responsabilidade civil por descumprimento de uma cláusula negocial contratual. Com relação a essa distinção, ela ficou clara para vocês? Foi aí que paramos na aula passada. Eu posso seguir com a matéria ou vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito desse tema? Ficou claro? Então, vou seguindo. Bem, com relação à utilização da cláusula penal compensatória, isso é uma faculdade do credor. O credor ele não é obrigado a se utilizar da cláusula penal compensatória. Ele pode extinguir o contrato se o devedor, obviamente, não está pagando, não está arcando com as suas prestações, mas ao invés de se utilizar da cláusula penal compensatória para cobrar aquele valor prefixado de indenização por perdas e danos, ele pode pedir que o juiz, na ação indenizatória, desconsidere a cláusula penal compensatória e fixe o valor da indenização. Então, a cláusula penal compensatória é uma faculdade do credor, mas não significa que o credor não pode utilizar-se de outro meio. Ele pode dizer, juiz, ao invés da cláusula penal compensatória, eu peço que Vossa Excelência estabeleça o valor da indenização, apurando quais foram as perdas e danos que eu sofri por conta do descumprimento do contrato pelo devedor. Isso também é uma possibilidade. Bom, como vocês podem perceber, o credor obviamente fará aquilo que lhe for mais interessante, já que é uma faculdade. Ele pode escolher ir atrás da cláusula penal compensatória pura e simplesmente, ou pode pedir para que o juiz, com o processo instruído, com as provas documentais, testemunhais, periciais, que forem competentes, que o juiz, então, avalie qual que seria a indenização devida ao credor que é vítima. Qual que é o fundamento legal da chamada responsabilidade contratual? É o artigo 389 do Código Civil. Então, a responsabilidade contratual, pelo artigo 389, ela pode ser transformada em responsabilidade civil por perdas e danos. O artigo 389 do Código Civil é que estabelece esta regra. Bom, como vocês podem perceber, nós temos, então, muito comum a responsabilidade negocial contratual, porque ela já existe pelo simples atraso no pagamento da prestação, que é o mais comum, é a mora mais comum, que é a mora do devedor. Lembrem-se, no entanto, que eu posso ter a responsabilidade contratual por mora do credor, como é o que acontece na consignação em pagamento. Por exemplo, quando o credor se recusa a receber o valor que o devedor entende adequado. E aí o devedor terá que proceder à consignação em pagamento,
conforme já falamos algumas aulas atrás. Essas eram as observações principais quanto à chamada responsabilidade negocial, responsabilidade contratual. Nós temos uma outra linha de responsabilidade civil que não decorre da vontade humana. Conforme a gente conversou nas aulas de direito das obrigações, as duas grandes fontes das obrigações são a lei e a vontade. A vontade, falamos da declaração negocial, da declaração unilateral de vontade. Então, quando há obrigações negociais, e inclui-se o contrato como a principal categoria de negócios jurídicos, nós temos esta solução de responsabilidade civil que eu acabei apontando. A responsabilidade civil contratual, ela se dá quando há simples mora ou se dá por conta da extinção de contrato decorrente de não cumprimento de prestações vencidas por uma das partes. Então, é essa que é a solução. Ou é cláusula penal moratória, ou é compensação do contrato, extinguindo-se o contrato. E aí se utiliza a cláusula penal compensatória, ou se pede que o juiz, na ação de indenização por perdas e danos, fixe o valor da indenização. Na outra vertente das obrigações, nós temos como fonte de obrigação a lei, que é a fonte de obrigação mais comum que vocês aprenderam em direito penal. No direito penal, se uma pessoa não cumpre um artigo do Código Penal, ela age com uma conduta típica, prevista na lei. E ao agir com a conduta descrita no tipo objetivo, pode se sujeitar à responsabilidade penal. Vocês estudaram isso, então, no geral do crime. No direito civil, nós também temos esse fenômeno. Também existe esse fenômeno, que é o fenômeno da chamada responsabilidade civil decorrente de descumprimento de obrigação legal. Neste caso, fala-se em responsabilidade civil extranegocial ou extracontratual. Estou me referindo a extranegocial porque o Código Civil de 2002 adotou a chamada teoria do negócio jurídico. E estou me referindo a essa contratual porque o contrato é a principal categoria do negócio jurídico e é bastante comum essa ideia de responsabilidade essa contratual, porque na nossa tradição histórica, antes mesmo de adotarmos a teoria do negócio jurídico, a doutrina se utilizava da expressão responsabilidade extracontratual. Há uma outra denominação ainda, que é dada pela doutrina e pela jurisprudência para essa chamada responsabilidade extranegocial ou extracontratual. Fala-se em responsabilidade aquiliana. Tá? A ideia de responsabilidade aquiliana é uma ideia muito mais ligada a um dos sistemas de responsabilidade civil, que é o sistema de responsabilidade civil subjetiva. Então, aqui nós vamos agora entrar num outro mundo da responsabilidade civil. O primeiro mundo eu apresentei para vocês, que é um mundo que tem ligação direta, como vocês puderam perceber, com a matéria que vocês tiveram comigo no semestre inteiro. É o mundo da responsabilidade civil por inexecução de obrigação contratual ou negocial. Apenas lembrando, mais uma vez, negócio jurídico é gênero. O contrato é a principal categoria de negócios jurídicos, porque há outros negócios jurídicos que não são contrato, como é o caso do divórcio consensual, como é o caso do casamento civil. Mas eu tenho uma outra responsabilidade civil que decorre da lei. Ou seja, se qualquer um de nós descumpre a lei, nós podemos ficar sujeitos a esta responsabilidade civil. Esta responsabilidade civil que decorre da lei tem 3 fundamentos legais básicos. O primeiro deles é o artigo 186 do Código Civil.
O segundo deles é o artigo 187 do Código Civil. E o terceiro fundamento legal básico é o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Vamos então falar sobre esses três fundamentos legais da responsabilidade civil decorrente do descumprimento de lei. Vamos lá. Então, não estamos mais falando da classificação de responsabilidade civil contratual ou responsabilidade civil negocial. Estamos falando da responsabilidade civil que decorre da lei, a responsabilidade civil legal. Os artigos 186 e 187 do Código Civil trabalham com um sistema de responsabilidade civil, enquanto que o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, trabalha com outro sistema de responsabilidade civil. Ou seja, há dois sistemas de responsabilidade civil fundamentais no direito brasileiro. Dois sistemas de responsabilidade civil que são fundamentais no direito brasileiro. Quais são os fundamentos desses dois sistemas? Bem, o primeiro sistema, que é o mais antigo para nós brasileiros, na história nossa do direito brasileiro, é chamado de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Este sistema tem como fundamento a existência de culpa do agente. Percebam vocês, no entanto, que o direito civil distingue-se do direito penal em vários fundamentos. E isso eu também conversei com vocês a semana passada. O direito civil ele não tem tipos fechados, como em regra acontece no direito penal. No direito civil, há pura e simplesmente uma regra geral do que é ato ilícito, que é a regra que está no artigo 186 do Código Civil. Para o direito civil, haverá responsabilidade decorrente da lei e não do negócio jurídico ou do contrato, pelo simples fato de uma pessoa causar dano a outra pessoa. Pura e simplesmente isso. Mas como o artigo 186 está preso à história do direito brasileiro, a nossa história é a de que a responsabilidade civil, por tradição, é subjetiva. Ou seja, os dois sistemas de responsabilidade civil são o da responsabilidade fundada na culpa, que é a chamada responsabilidade subjetiva. E o outro, que vou falar na segunda parte da aula, o da responsabilidade fundada no risco da atividade profissional, que é o sistema de responsabilidade objetiva. O artigo 186 do Código Civil estabelece que a pessoa que causar dano a outra, ainda que esse dano seja exclusivamente moral, portanto, o dano não precisa ser dano econômico, pode ser dano a algum direito da personalidade. Esta pessoa estará obrigada a ressarcir a vítima pelos danos causados. Para isso, esta pessoa deverá ter agido com imprudência ou negligência, diz o artigo 186 do Código Civil. No direito civil, a ideia de imperícia ela é normalmente abrangida pelo que se entende por imprudência, porque aquele que age sem habilitação técnica, causando dano a outra pessoa,
age imprudentemente também. Isso é uma noção do direito civil. No direito penal, como vocês sabem, a ideia de culpa é uma ideia que se liga à negligência, imperícia e imprudência. Outro detalhe, no direito penal, o tipo tem que ser fechado. Ele é, em regra, fechado. Raramente nós temos as chamadas normas penais em branco, que são aquelas normas que dependem de complementação por uma outra norma jurídica do seu conteúdo, para se estabelecer qual seria o tipo penal. No direito civil, o tipo é aberto. Percebam vocês a redação do 186 do Código Civil. Basta, pura e simplesmente, que haja um prejuízo sofrido pela vítima. E esse prejuízo tenha como relação de causalidade a conduta do agente. Então, percebam vocês a situação que o 186 traz. Bom, esse sistema é o chamado sistema de responsabilidade civil subjetiva, porque o fundamento dele é a culpa. No direito civil não precisa haver dolo, não precisa haver a ideia de intenção de causar prejuízo à vítima. Basta que ocorra culpa. E a culpa pode ser levíssima, não precisa nem ser uma culpa grave. Basta que realmente seja uma falta de cuidado, uma falta de diligência. A expressão culpa, na verdade, ela nem significa negligência, imperícia ou imprudência. A negligência, a imperícia ou a imprudência seria o comportamento, como agiu o agente. A expressão culpa, ela significa historicamente, pura e simplesmente, violação de uma norma anterior. Só isso. Mas por conta da influência que tivemos do direito francês do início do século XIX, que ficou muito marcada entre nós brasileiros no século XX, também pela influência do cristianismo católico, a ideia da culpa é uma ideia marcante no nosso direito brasileiro. Então, fala-se em culpa nos casos de responsabilidade subjetiva como falta de cuidado. Falta de cuidado. Vou aqui até anotar. Tá? Ou má diligência. Então, o agente não agiu com o cuidado devido e, por isso, causou o dano à vítima. Basta isso para que a responsabilidade subjetiva ocorra. O fundamento da responsabilidade civil subjetiva é a culpa. Quais são os elementos da responsabilidade civil subjetiva? São os elementos de qualquer responsabilidade civil. Seja responsabilidade negocial, que acabamos de falar, e já tínhamos falado na aula passada, seja responsabilidade objetiva, que falaremos no próximo bloco ainda hoje. Os elementos da responsabilidade civil são agente, vítima, dano e nexo de causalidade. Esses são os elementos da responsabilidade civil. Então, o fundamento da responsabilidade civil subjetiva é a culpa. Já os elementos da responsabilidade civil subjetiva e de qualquer responsabilidade civil são o agente, a vítima, o dano e o nexo de causalidade. Rapidamente, para vocês entenderem. Agente é a pessoa que causou o dano, a vítima. O agente pode ser qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Então, todas as pessoas jurídicas que vocês já aprenderam na faculdade, que são a sociedade simples, que é a sociedade civil, que é a associação, que é a fundação. No caso da associação e da fundação, são pessoas jurídicas sem fins econômicos.
As sociedades empresárias, em todas as suas modalidades que vocês irão aprender em direito societário, na parte de direito empresarial, que são as sociedades por cotas de responsabilidade limitada que exerçam atividade empresarial, que são as sociedades anônimas, que são as comanditas por ações e assim por diante. Todas as pessoas jurídicas de direito público, que vocês viram rapidamente em Teoria Geral de Direito Civil, já viram alguma coisa em direito constitucional e que verão em direito administrativo, que são a União, o Estado-membro, o município, o Distrito Federal, bem como as chamadas entidades da administração pública indireta, que são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as associações públicas, as fundações públicas, todos esses entes podem ser agentes causadores do dano. No direito civil não existe a ideia de que o dano é apenas causado por uma pessoa. No direito penal existe um princípio que é o princípio da intransmissibilidade da responsabilidade. No direito civil não é assim que funciona. No direito civil eu posso ter uma pessoa que é a agente efetiva que causou o dano, mas o direito civil muitas vezes atribui a responsabilidade de reparação do dano a uma outra pessoa. Isso acontece em vários casos. Como praticamente todos eles se tornaram casos de responsabilidade objetiva, eu falarei sobre eles depois do intervalo, no próximo bloco. Então, como vocês podem perceber, o agente é qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, de direito interno ou externo. Bem, a vítima. Vítima pode ser qualquer pessoa física ou jurídica também. E mais, também admite-se como vítima o nascituro, que eu já conversei com vocês, pensei rapidamente na semana passada a este respeito, que é o ser em desenvolvimento no útero materno. Ele tem direitos, inclusive, aos chamados alimentos gravídicos e tem direitos, inclusive, sucessórios e pode, inclusive, ser contemplado em contrato de doação. O dano. O dano pode ser um dano patrimonial, portanto, o dano de um bem que tenha valor economicamente mensurável, segundo as regras de mercado, como pode ser um dano moral, que é o chamado dano extrapatrimonial, que é aquele dano que tem fundamento na violação de um direito da personalidade, que vocês já estudaram no primeiro semestre do curso de vocês. Então, aí fala-se em dano moral, porque a vida foi atingida, ou porque houve alguma lesão física, ou ainda porque houve alguma ofensa a um direito psíquico da personalidade, ou, por fim, a um direito moral da personalidade. Vocês estudaram essa matéria bastante no primeiro semestre, quando vocês estudaram, tiveram direitos da personalidade. E tem que existir um nexo de causalidade. Aí ficou errado, ficou bexo, né? Desculpa, eu digitei errado. É nexo de causalidade. Tem que haver relação de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo econômico ou moral sofrido pela vítima. Bom, voltando ao artigo 186, o artigo 186 fala justamente isso. Só que ele exige a prova da culpa. Então, o que o artigo 186 exige é que a vítima, além de demonstrar todos esses elementos que eu falei para vocês, quem é o agente, que ela é a vítima, o dano que ela sofreu, a relação de causalidade entre a conduta que o agente teve e o prejuízo que ela teve, ela terá que demonstrar a culpa do agente. Só há uma hipótese na responsabilidade subjetiva em que ela não terá que demonstrar a culpa do agente, porque essa culpa terá uma presunção relativa. Que hipótese é esta? É a hipótese da obrigação de resultado. Vocês tiveram comigo, na parte de direito das obrigações, esta classificação. É uma classificação que é aplicada
para as obrigações de fazer e envolve a chamada responsabilidade civil do profissional liberal. Eu, inclusive, cheguei a comentar sobre isso nas aulas presenciais. Então, o médico ele não tem como assegurar o resultado de que salvará a vida do paciente. O advogado não tem como assegurar o resultado de que conseguirá a absolvição do cliente no processo penal ou o ganho da causa no processo civil ou trabalhista. Então, os profissionais liberais, eles normalmente não têm obrigação de resultado. Os profissionais liberais normalmente têm obrigação de meio. Na obrigação de meio, a única coisa que se exige do profissional liberal é que ele atue com todo cuidado, com toda diligência, para buscar o resultado pretendido pelo seu cliente, pelo seu paciente. Mas há profissionais liberais que respondem com obrigação de resultado. É o caso da cirurgia meramente estética, onde o cirurgião plástico garante o resultado estético que o paciente pretende. É o caso do engenheiro civil quanto ao cálculo de estrutura para a construção de um prédio, ou para a construção de uma ponte, ou para a construção de uma estrada. O engenheiro civil ele tem obrigação de resultado, de que os seus cálculos estejam corretos quanto ao projeto que ele está fazendo. É o caso do cirurgião ou da cirurgiã dentista, que tem obrigação de resultado de, nos procedimentos comuns da odontologia, realmente conseguir a solução desejada pelo paciente. Eu estou me referindo a procedimentos comuns, percebam vocês. Então, nesses casos, eu tenho obrigação de resultado. Na obrigação de resultado, ainda há responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: a vítima terá que provar na ação indenizatória quem é o agente, que ela é a vítima, o dano que ela sofreu, terá que provar também a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano que ela sofreu. Mas, na obrigação de resultado, o ônus da prova da não culpa é do profissional liberal. Então, percebam como aqui eu tenho uma mudança de sentido. Normalmente, nas obrigações de meio, a vítima é quem tem que provar o chamado erro do profissional liberal. O erro médico, o erro judiciário, o erro do advogado. Mas, nas obrigações de resultado, há uma presunção de culpa. E essa presunção de culpa gera a inversão do ônus da prova da culpa. Continuo discutindo culpa. Por isso que a responsabilidade continua sendo subjetiva. Então, o profissional liberal é que terá o ônus na obrigação de resultado de provar a sua não culpa. Ele que terá que provar que o resultado não foi obtido por um fator completamente estranho ao conhecimento dele. Então, a ideia da obrigação de resultado é uma ideia de responsabilidade subjetiva. E vocês encontrarão até gente grande, clássicos, falando que obrigação de resultado é responsabilidade objetiva. Mas não é, percebam vocês, porque continua havendo a discussão da prova da culpa no jogo. É a mesma coisa do jogo de buraco. Quem joga cartas sabe como é que é o jogo de buraco. No jogo de buraco eu posso ter o jogo de buraco em que se forma canastra limpa ou canastra suja, que é a canastra com coringa. O coringa está no jogo? Se o coringa está no jogo, eu continuo tendo a ideia da canastra suja. Então, a ideia é a mesma. O coringa continua no jogo. Só se inverteu o ônus da prova da culpa. Vocês estão percebendo? Eu continuo discutindo culpa. A culpa continua sendo o fundamento da responsabilidade. Tá bem? Então, a responsabilidade na obrigação de resultado acaba sendo subjetiva. Muito embora tenhamos doutrinadores antigos que falem em responsabilidade objetiva. Solen, eu já respondo a tua pergunta porque a sua pergunta é do quadro seguinte, tá bom? Eu vou então encerrar essa primeira parte, que estamos com menos de 1 minuto.
Então, eu agradeço a atenção de todos. Passei para vocês rapidamente todo o sentido da responsabilidade subjetiva. Tá? Então, até daqui a pouquinho.